Olá, colega servidor, colega servidora pública. Eu sou Renato Oliveira, especialista em finanças e investimentos para servidores públicos e também auditor fiscal da Receita Federal há mais de 19 anos. E eu quero te desejar as boas-vindas à semana dos R$ 10.000 de renda extra para servidores, onde nessa série de 3 aulas eu vou te ensinar o caminho para funcionários públicos fazerem mais de R$ 10.000 de renda passiva por mês, com segurança e sem medo de errar. E não importa se você já conhece tudo sobre o mercado financeiro, ou se você não sabe absolutamente nada sobre o mercado financeiro, se você já investe por conta própria, se você investe sozinho, ou com a ajuda de algum profissional de banco, de corretora, de um assessor autônomo de investimento, ou mesmo se você não investe nada, mal e mal tem uma poupança aí parada. Na verdade, não importa nem se você tem dinheiro sobrando ou se o seu salário está todo comprometido com consignados. Nada disso importa. Você vai sair desse evento agora um verdadeiro investidor. Alguém que sabe multiplicar seu dinheiro com segurança e que vai garantir no menor tempo possível, pelo menos, os R$ 10.000 de renda extra todos os meses. E não adianta você pensar, Renato, para você é muito fácil falar isso. Você é auditor, você gosta de número, de matemática, de estatística, de finanças, você já é da área. Isso não tem absolutamente nada a ver. De fato, eu tenho uma caminhada no mundo dos investimentos que, lógico, que me permitiu acumular rendimentos como estes que vão aparecer aí na tela para você. Isso aqui é o boi, isso aqui é a operação do boi, tá? Nesse mês agora de dezembro já deu 3 operações lucrativas que já tá dando mais ou menos uns 5 mil. Essa última aí agora deu R$ 2.000, tá? Foi uma consolidação que a gente chama de shark, tubarão. Os candles vão ficando cada vez menores, vão ficando um dentro do outro. Não é um shark perfeito, porque vocês vão ver aí os candles um pouco maiores do que os outros, mas não deixa de ser um padrão. Esse padrão é extremamente assertivo, ele é muito bom para operar, só que você não sabe para que lado que vai. Então essa última operação, nós esperamos o movimento mostrar a direção, e a direção foi para baixo, então foi uma venda. Nos últimos 4 dias atrás, nós fizemos a venda, os alunos do Vivendo de Renda entraram junto comigo, e nós ganhamos R$ 2.000 nesses 4 dias. Agora nós estamos esperando um novo sinal para que a gente possa fazer uma nova operação. Ela pode ser para venda de novo? Pode. Pode ser de compra? Pode. O que a gente faz? A gente espera um momento adequado de entrada exatamente para poder tirar ao máximo os resultados no mercado. Esse tipo de operação não se perde. E é exatamente isso que você vai aprender aqui, nas aulas da semana dos R$ 10.000 de renda extra para servidores. Aqui você vai poder aprender e aplicar as estratégias que vão te levar aos mesmos resultados que o nosso colega e também servidor, Jean Carlos, já está conquistando e já vive. Bom dia, meu nome é Jean Carlos, eu tenho 42 anos de idade. Eu já venho operando na Bolsa de Valores há alguns anos, só que sem muita estratégia, sem muito planejamento. Depois da queda da Bolsa devido ao coronavírus, eu vi alguns amigos meus amargarem alguns prejuízos e desesperados, né, com a situação. Eu cheguei à conclusão que realmente eu precisava de fazer um curso para não levar esse susto, né? E por minha sorte, em março eu assisti uma live promovida pelo meu trabalho, uma palestra sobre investimentos, e o Renato Oliveira que ministrou. Senti muita confiança nas palavras dele, um cara bem com o pé no chão do que falava, então eu resolvi entrar em contato. Então assim, eu estou muito satisfeito, eu considero que em pouco tempo eu dei um salto enorme em relação aos meus conhecimentos, ainda tem muita coisa para aprender, mas já estou operando com resultados extremamente satisfatórios, né? Em média de 2, 3 meses aí que eu estou operando, estou conseguindo uma lucratividade dentro de 8, 10% líquido já, né? Abatido o imposto de renda. E agindo com tranquilidade. Você viu? O Jean é um servidor como você. Ele não é trader, ele não é economista. É alguém que decidiu parar de depender do banco e assumir o controle. Inclusive, o Jean Carlos não é um caso isolado, não. Eu tenho a alegria de ter mentorado vários outros colegas servidores das mais diversas áreas de atuação. Todos eles estavam sem investir, ou pior, totalmente perdidos com seus investimentos. E com o método certo, a partir de um evento como esse que você está participando, todos eles assumiram o controle dos seus investimentos com segurança. Multiplicaram o seu salário mensal, lógico, e construíram renda passiva todos os meses. Por isso, neste exato momento, deixa de lado qualquer barreira que te leve a pensar: Renato, mas você já sabe muito de investimento. Meu tempo já passou. Se eu começar agora, não dá mais tempo.
Ah, eu não consigo aprender absolutamente nada. Para com isso, porque quem me olha assim investindo, ganhando muito mais do que o meu vencimento, através dos meus investimentos e ajudando os outros a viverem o mesmo, não sabe o preço que eu tive que pagar para aprender. E eu posso te dizer, eu aprendi perdendo muito. Só para você ter uma noção, eu perdi meu pai quando eu tinha 2 anos de idade, um acidente de carro. Minha mãe teve que me criar sozinha. E foi ela, também fiscal da Receita Federal, foi uma das pioneiras do setor, que se tornou a minha maior referência em tudo na vida. Inclusive, foi justamente a partir da referência dela que eu vi os benefícios de ser um servidor público. Só que também eu enxerguei as limitações, ou pelo menos naquela época, eu achava que eram limitações. Salário bom, mas estagnado, perdendo ano a ano para a inflação. Difícil ganhar qualquer correção pelo governo em uma negociação salarial. Com o tempo, eu percebi que no serviço público a tendência era o poder de compra diminuir com o passar dos anos, e isso me preocupava. Eu queria mais, e por isso, quando comecei a trabalhar, eu fui para a iniciativa privada. Eu cresci rápido na iniciativa privada. Boas posições, status, dinheiro entrando, parecia que eu tinha vencido. Só que junto com isso tinha uma rotina estressante, junto com a insegurança do emprego e da renda. Mesmo que tudo parecesse bem, no fundo eu estava inseguro e não demorou muito para eu levar um dos maiores tombos na minha vida financeira. Como é normal na iniciativa privada, em uma oscilação de mercado, eu fui demitido. E o timing não poderia ser pior. Eu estava com 100 mil reais em dívidas feita na época das vacas gordas, contando que as coisas iriam permanecer estáveis, mas não permaneceram. Corrigindo em valores de hoje, eu estava com uma dívida de cerca de 380 mil reais naquela época. Aquela situação parecia impossível. Conseguir outro emprego, então, com as mesmas condições salariais que eu tinha, impossível. Eu não conseguia dormir, olhava para o teto e pensava, como é que eu vou sair dessa? Eu me vi em um beco sem saída, até que eu me rendi realmente ao sonho da minha mãe. Depois de muito estudo, esforço e renúncias, eu conquistei o cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Ufa! Parecia um sonho impossível e que eu consegui conquistar, estava conquistado. Eu acreditava que finalmente eu havia alcançado a tão sonhada segurança financeira. Mas aí veio outro balde de água fria. Uma mudança na nossa lei cortou radicalmente a nossa aposentadoria. De uma hora para outra, com uma canetada, eu descobri que eu não iria conseguir me aposentar com o mesmo salário. O futuro que eu achava garantido não estava mais. E não era só o futuro. O presente também doía. As dívidas ainda estavam lá. E eu me vi dependendo de governo para tudo. Esperando aumento, esperando negociação, esperando migalhas. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Não sabe? Quantas vezes você colocou suas esperanças num aumento salarial que não veio? Quantas greves você já viu? E sua vida financeira continuou a mesma. Igual? Pois é, eu cansei de esperar. Foi aí que eu decidi dar uma guinada na minha vida. Puxa, eu me dediquei tanto para passar um concurso tão concorrido, eu venci outros candidatos, será que eu vou perder para mim mesmo? Eu estava decidido que não. Então qual foi o resultado? Eu mergulhei completamente no mundo das finanças e de investimentos, como se fosse o certame mais concorrido do mundo. Eu estava comprometido em fazer o negócio acontecer. Resultado, em 2 anos eu quitei aquela dívida imensa que eu tinha, eu lembro como se fosse hoje. Não foi só o fato de ter limpado meu nome diante dos credores, foi ter entendido o quê? Eu consigo realizar o que eu quiser. E depois daquele momento eu pensei, se mesmo eu sendo servidor público eu conseguir fazer isso para pagar uma dívida, por que eu não faço isso para criar renda extra via os investimentos? O estímulo foi outro, foi a possibilidade de não ter limites que me atraiu. Com isso, eu desenvolvi no campo de batalha um método que permitia algo que era inimaginável. Gerar mais renda todos os meses, mesmo tendo um salário fixo. E não foi só para o futuro, foi para o presente também. Ganhar mais desde já, mesmo sem prestar outro concurso. Eu não precisava de outro concurso. Eu precisava de multiplicar verdadeiramente o meu dinheiro com ganhos em curto e médio prazo, mas com risco completamente controlado. Não foi investindo horas de estudos por dia. Foi só entendendo alguns pontos no mercado de commodities. Outra operação do milho foi em 30 dias eu lucrei mais de R$ 106.650 em outubro de 2020. Mas não se engane, nem sempre foi assim. Até eu ter esses resultados como esses, eu tive que perder dinheiro sim. Foi como eu disse, foi no campo de batalha. Estudando mais, colocando meu dinheiro em risco, modelando a estratégia para que então os ganhos se tornassem mais consistentes e maiores, inclusive. Eu tive que perder dinheiro muitas vezes. Sim,
mas eu encarava como um investimento em aprendizado. Afinal, eu nunca colocava a minha integridade financeira em risco, mais do que eu podia. Depois, eu tinha um bom salário físico, né, me dando respaldo. E por fim, comparado ao erro de chegar a ter equivalente os 380 mil reais em dívidas, isso não era nada. Aliás, era sim a certeza de que eu iria multiplicar meu capital em muitas vezes e muito mais rápido. E foi assim que eu criei o método Vivendo de Renda, que transforma qualquer servidor público em investidor, que faz o funcionário público retomar o controle da sua vida financeira, presente e futuro. E, acima de tudo, aquilo que traz segurança, mesmo quem não entende nada de investimento, é possível gerar uma renda extra acima de 10 mil reais todos os meses. Hoje, lógico que eu faço muito mais do que isso todos os meses, só dos meus investimentos. E eu sei que você também pode. Não importa o cargo que você ocupa, não importa o órgão que você está vinculado, todo servidor público passa pela mesma coisa. Eu não preciso de ser adivinho para saber que quando você passou no seu concurso, logo no início da sua carreira, você recebeu uma ligação oferecendo algo incrível, disponível somente para os servidores públicos, o tal do empréstimo consignado. Taxa de juros abaixo do praticado no mercado, crédito fácil, um discurso assim, não, vamos investir nos seus sonhos, a taxa é pequena. Eu sei bem como funciona isso, porque acontece absolutamente com todos nós servidores públicos. E eu me pergunto, por que ninguém te ensinou a investir? Por que a primeira ligação que você recebeu foi para te vender um consignado e não para te ensinar a multiplicar seu dinheiro com os investimentos? Mas não, o que eles querem é que você pague juros ao invés de receber juros. É o puro conflito de interesse. Olha o que o Guilherme, nosso colega, me contou e está nos contando sobre os investimentos que ele aplicou em fundos de investimento. Cansei de ir atrás de conversa aí, de assessor de investimento, aí, de banco, de corretora, perdi dinheiro, tudo que eu entrei de fundo de ações e fundo multimercado, né? Até coisa que parecia que era muito boa, o multimercado, o SPX Limits, né? Até nisso eu perdi dinheiro. Aliás, entrei em 3, no Legacy, no SPX Limits e no da Ibiúna. Tá? Perdi dinheiro em todos. Em algum momento da minha vida, eu gostaria de me aposentar em definitivo. Eu me aposentei, eu não parei um dia. Eu sou um aposentado de direito, mas não de fato. Então, mas realmente gostaria de ter uma estabilidade maior, porque falar funcionário público, né, coisa e tal, tudo isso daí é conversa. Não dá para confiar em governo. Mas nós aqui pagamos contribuição previdenciária, 16%. Você entendeu? Então, aí o que acontece? Eu tenho paridade, mas uma paridade, vamos dizer, na realidade, ela é irreal. Né? É uma paridade que é irreal. Então, foi um somatório de fatores. Aí, realmente, que me levou a entrar nesse curso. Né? No final das contas, nós somos literalmente reféns desse sistema. Reféns de gerentes de banco, de assessores de investimento, os ditos profissionais que deveriam estar se importando com nós clientes, mas que na verdade só se importam com as comissões que eles próprios ganham. Eu quero que você grave uma coisa, pode parecer simples, mas vai mudar a forma como você olha para o seu dinheiro. Se alguém ganha comissão para te indicar algo, esse alguém não está do seu lado. A situação que nós vivemos, ela é injusta. Eles estão brincando com o nosso dinheiro e com o nosso futuro, e com o futuro das nossas famílias. Mas a boa notícia é que existe um caminho para sair dessa situação, desse apego com esses bancos e assessores. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Eu chamo de DNA de uma carteira rentável. As 5 características fundamentais de uma carteira que gera 10 mil reais por mês para servidores públicos. E o melhor, com segurança, sem depender de gerente e sem conflito de interesse. Talvez algumas delas você já até conheça, mas não na profundidade e no método que eu vou passar aqui. E a 4ª característica, essa eu duvido que você conheça. É o que menos gente sabe, mas é a que mais multiplica dinheiro em pouco tempo. Ficou curioso? Então, papel e caneta na mão para você aprender cada uma dessas características agora. A primeira característica, renda fixa inteligente. Tem gente que pensa que renda fixa é um negócio completamente engessado. É deixar o dinheiro parado e esquecer. Esse é um erro muito comum para a maioria dos servidores que começam a investir. A única coisa estável na nossa vida precisa ser o nosso cargo público. Renda fixa precisa de ser dinâmica, aproveitando oportunidades de mercado para multiplicar o nosso dinheiro. Um exemplo básico, fazendo ajuste conforme a curva de juros,
algo que eu vou te ensinar na nossa segunda aula, ficaria assim. Renda fixa atrelada ao CDI quando os juros sobem. Títulos IPCA+, quando estabiliza. Pré-fixados no início da queda, com mais IPCA+, também. Espaço para oportunidades táticas. Não se preocupe com tecnicidades agora, porque é a questão de time, qual investimento é o melhor em cada momento, nós vamos ver com profundidade na segunda aula da semana dos R$10 mil de renda extra para servidores. Sobre os percentuais em cada um desses ativos, também dependeria muito do seu perfil de risco. Mas para ajudar nisso, ao final dessa aula, eu vou te passar um presente, um material extra que vai te direcionar nesse sentido. A questão que eu quero reforçar aqui, e isso é muito importante, renda fixa precisa de ser inteligente. E para isso ela precisa de ser dinâmica. Ou você faz isso, ou você vai deixar dinheiro na mesa. Para você ter uma ideia, se fizermos uma análise retrospectiva pegando os últimos 5 anos, a diferença de rentabilidade para quem deixa o dinheiro parado e esquece, e quem faz os ajustes certos, seria saltar de 49% para 126%. Sabe o que isso representa em valores absolutos? A cada R$50 mil, ao invés de você ganhar 24.500, você passa a ganhar 114.500, R$90 mil a mais no seu bolso. Não, você não entendeu errado. Correndo o mesmo risco, você ganha R$90 mil a mais. Se para você já parece interessante, vem comigo que ainda tem outras características que compõem o DNA de uma carteira rentável do servidor público que você precisa aprender. A segunda característica, renda variável estratégica. Eu sei sim, que para algumas pessoas renda variável acende um sinal amarelo. Pode dar arrepio, pode passar a ideia de arriscar e perder dinheiro. De fato, renda variável varia para cima ou para baixo. Mas também, o que eu quero dizer é que também não correr nenhum risco pode te fazer perder muita rentabilidade e a sua economia. Lembre-se, você já tem estabilidade como servidor público. Então é aqui nos investimentos, com uma carteira montada com estratégia certa, que assumindo estrategicamente baixo risco e uma forma inteligente, simples e segura, você alcança sim alta rentabilidade. Isso aqui não é aposta, não é cassino, não é jogo de tigrinho. Isso aqui é lógica matemática. Da mesma forma como estudar para passar em concurso, com técnica de estudo, de revisão, de entender a banca, como as provas são estruturadas, nos seus investimentos, você vai fazer a mesma coisa, com uma diferença muito importante e principal. Você não precisa de ganhar de ninguém. Você não está concorrendo com ninguém. É você com você mesmo, multiplicando o seu dinheiro. Lembre-se, eu estou falando de técnica. Quando você domina a técnica, você faz o seu dinheiro trabalhar por você. É análise fundamentalista para escolher empresas sólidas. Se você não sabe análise fundamentalista, nada mais é do que ver as principais informações das empresas, como o mercado, como ela está inserido, capacidade de receita, lucro. Isso escolhe empresas perenes e você se afasta de furadas. A análise técnica para melhores momentos de entrada e saída dessas ações. Se você não sabe, análise técnica nada mais é do que ver no gráfico se existe uma tendência de alta ou de baixa da ação, potencializando os ganhos. Olha, e antes que você pense que eu estou falando sobre aquelas coisas de traders, que fica o dia inteiro lendo sobre o mercado financeiro ou analisando gráfico na tela, igual louco, eu preciso deixar claro que isso aqui não é nada disso. Eu estou falando de você usar uma metodologia simples, onde poucas vezes no mês você vai olhar para a sua carteira, aplicar a estratégia certa e colher os resultados. Deixa eu te dar um exemplo bem prático. Essa é uma operação que nós fizemos com as ações da Unipar, que já rendeu 58% de lucro, com entradas muito bem definidas, com estratégias muito bem elaboradas. Essa é uma empresa estável, geradora de lucros consistentes, pagadora de dividendos, risco fundamentalista baixo e com análise técnica o lucro foi simples e fácil. Risco pequeno, ganho potencial enorme. Por que você não assumiria um risco desse? Claro, para entrar tem que se sentir seguro. E sabe quando a gente começa a se sentir seguro e perde o medo de comprar ativos bons? Quando a gente tem a certeza da metodologia, quando a gente tem a certeza de uma estratégia validada, comprovada e testada. Deixa eu te contar o caso da Bárbara, uma das minhas alunas. Ela nunca tinha visto isso e essa possibilidade. Ela não era de exatas, ela era de humanas, e nós conseguimos ensinar para ela que é possível sim tomar riscos adequados. Eu peguei na mão dela, eu ensinei para ela a estratégia certa, e mesmo ela sendo iniciante, ela conseguiu se desvencilhar do medo
do risco e teve acesso a excelentes ganhos. Quando os primeiros resultados apareceram, ela disse: nossa, como eu perdi muito tempo. Eu falei: não, o tempo você vai ganhar agora e o resultado você vai ganhar muito mais agora com essa metodologia. Outra característica, a terceira, é a presença internacional. Excelente. Vamos avançando no DNA da carteira rentável, você vai ver que isso é muito interessante. Agora vem uma pequena parcela que pouca gente fala, presença internacional. Eu me pergunto, por que seu gerente nunca te falou sobre isso? Por que nenhum assessor sugere para você colocar uma parte pequena do seu dinheiro em dólar? Antigamente, quando eu comecei a investir, você precisava de mandar uma papelada imensa para o Banco Central. Poucas instituições aceitavam quem não tinha residência nos Estados Unidos para investir. Era muito complicado. Hoje em dia, poucos botões apertados e pronto. Conta no exterior, feita e apta para rentabilizar em dólar. E olha, eu não estou nem falando de ganhar com a variação do dólar em si. Essa variação é bônus. Eu estou falando em investir em empresas americanas, as maiores do mundo. Só para você ter uma ideia, se você tivesse colocado qualquer valor em um ETF, que é um fundo negociado em bolsa, chamado VOO, que replica as 500 maiores empresas da bolsa americana, a rentabilidade seria de mais de 70% em 5 anos em dólar, protegido da bagunça política e do ambiente monetário do Brasil. E o seu gerente nunca te falou isso. Agora você sabe o porquê. A quarta característica, commodities como multiplicador de capital. Lembra que eu falei que a quarta característica era a que mais iria te surpreender? Então chegou a hora. Essa aqui é a menina dos meus olhos, a menina dos olhos. A quarta característica do DNA da carteira de investimentos, que gera R$10.000 por mês para qualquer servidor público, é disparado a que as pessoas menos conhecem. Mas é a que tem o maior potencial de multiplicação de capital em pouco tempo e com baixo risco. Eu estou falando sobre usar a análise técnica para aproveitar oportunidades em commodities, como o milho e como o boi gordo. São operações como aquela que eu te mostrei antes. Agora você está vendo aí uma operação de boi gordo que recentemente nós fizemos. R$1.400 em pouquíssimos dias. Coisa de 3 dias esse resultado. Eu tendo a acreditar que nenhum gerente de banco, nem assessor e agente autônomo de investimento conhece disso com profundidade. E mesmo isso sendo muito bom para você, cliente, como eles não ganham comissão, não é interessante para eles divulgar esse tipo de coisa, de operação. São operações como essa, como a gente acompanha alguns pontos no gráfico, faz a entrada certa, espera alguns dias, algumas semanas, que se acumulam grandes resultados. É como eu falei antes, multiplicar o nosso capital em pouco tempo com risco muito bem controlado. Lembrando, tudo depende do nosso apetite ao risco, mas é por meio dessas operações que eu já fiz diversos resultados. Essa oportunidade é a mesma para mim e para você. Essa é uma característica tão poderosa que a aula 3 vai ser praticamente só sobre ela. Você não pode perder isso. E a quinta característica, você tem que eliminar todas as tranqueiras da sua carteira. Essa é a quinta e não menos importante do DNA da carteira de investimentos, que gera R$10.000 por mês para qualquer servidor. Tão importante quanto ganhar mais e ganhar esses resultados, nós precisamos eliminar tranqueiras dos nossos investimentos para deixar de perder. Parece óbvio, né? Mas o óbvio precisa de ser dito. Não adianta você querer acertar bem, não errar pouco, perder pouco e perder todo o seu ganho por conta de tranqueira. Aí você está perguntando, que tranqueiras são essas que você está falando, Renato? São aqueles fundos de ações que só dão prejuízo há anos para você, mas que dão excelentes comissões para os gerentes e eles continuam te sugerindo isso. Aqueles fundos de renda fixa com taxas astronômicas. Acima de 1% é um roubo te cobrar isso em fundo de renda fixa. Não vencem nem a poupança, quem dirá outros tipos de fundos. São aqueles títulos de capitalização empurrados, goela abaixo, falando que isso é bom investimento. Escreve isso que eu vou te dizer. Título de capitalização não é, nunca foi e nunca vai ser investimento. É tranqueira. Se você for conceituar de verdade, título de capitalização é um assalto institucionalizado feito pelos bancos. É uma forma de poupança obrigatória que tem sorteio, taxa administrativa, rentabilidade muito baixa. Isso é péssimo, gente. Além de outros produtos que eu vou falar, tá? Não dá para poder ter essa tranqueira em carteira. Ou seja, esse tipo de produto que gera sorteio, você está perdendo rentabilidade, liquidez e segurança. Isso é uma insanidade. E tem outra coisa que
ferve o meu sangue, que oferecem para você. COIs. Isso eu enlouqueço de verdade. COI é uma sigla para Certificados de Operações Estruturadas. Nome pomposo para um crime legalizado, que é cometido todos os dias contra todos os investidores, e principalmente para nós, servidores públicos. COI é uma porcaria. Um estudo da FGV analisou que 9 entre 10 COIs comercializados não ofereciam um retorno superior à taxa livre de risco. Não era superior e era muito inferior ao CDI. E eu já vi casos de COI com ações no exterior que deram rentabilidade negativa de menos 20%. COI é uma furada. Não vale a pena entrar, como não vale a pena colocar nenhuma tranqueira que vai prejudicar a sua rentabilidade e adiar o seu plano de fazer R$10.000 todos os meses com investimentos. Então, grave isso, que é muito importante, colega servidor. Não adianta você acertar nas 4 características anteriores, que eu acabei de falar, de uma carteira extremamente rentável, mas ter alocações ruins que vão derrubar e vão deixar a sua rentabilidade lá embaixo. Se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre investimentos do que, no mínimo, 90% dos servidores públicos do Brasil. E antes que você me fale, Renato, eu não sei nada de investimentos, eu não sou dessa área, é muito complicado, eu vou te interromper agora. Deixa eu te fazer refletir, sério mesmo. Você, servidor público, que provavelmente estudou um monte de coisa que você não gostava para passar no concurso. Está falando que não sabe e que isso é difícil? Pensa só. Você não está em 2006, quando eu comecei, que não se encontrava nenhuma informação organizada, de fácil acesso sobre o sistema financeiro e bancário. Isso era praticamente analógico de tão diferente que era. Hoje em dia, está tudo aqui, na palma da sua mão. Você tem acesso a literalmente centenas, milhares de tipos diferentes de investimentos na distância de um botão. Se você está pensando, Renato, mas eu tenho 55, 60 anos, será que ainda dá tempo? Eu te digo, você não está construindo do zero. Você está otimizando o que você já tem. Aliás, você tem uma grande vantagem. Você tem experiência de vida, estabilidade e provavelmente um patrimônio que pode começar a trabalhar para você agora. Não daqui a 20 anos. Agora. Na verdade, independentemente da sua idade ou patrimônio, você já tem 2 características principais de um bom investidor: ambição e disciplina. E é por isso que, inclusive, eu acredito que todo servidor público tem o potencial de estar entre os maiores investidores do Brasil. E só não são porque eles estão presos na mentira que os mantém com vencimentos limitados no presente e miseráveis no futuro. Meu colega, eu sei que você é ambicioso, sei que você é ambiciosa, você almejou uma melhor carreira, você visualizou e se dedicou para isso. Você foi disciplinado, provavelmente renunciou conforto, você fez muito esforço para estar melhor que os outros e passou no seu certame. Com investimento, você não precisa de ser melhor do que ninguém. É você, com você mesmo, com as estratégias certas, multiplicando seu dinheiro hoje e garantindo o futuro das suas finanças amanhã. Fazer R$10.000 de renda passiva por mês, sem medo, não é algo para poucos, é algo para todos. Todos os servidores, desde que eles dominem o caminho. A diferença é que até hoje você era muito mal assessorado. Conflito de interesse dos bancos, gerentes mal intencionados, assessores, fazendo com que seu dinheiro trabalhasse para eles e não para você. Mas a partir dessa semana tudo muda. E juntos nós inauguramos uma nova fase do domínio das suas finanças, dos seus investimentos nas palmas da sua mão. Onde, quanto mais tempo passa, não é o seu padrão de vida que diminui, mas sim os seus rendimentos que aumentam. Hoje, na aula 1, você aprendeu o que você precisa. Você já conhece o DNA da carteira de investimentos, que gera renda para qualquer servidor. Hoje, você aprendeu o que a sua carteira precisa ter. Amanhã, eu vou te mostrar quando você tem que agir. Timing exato para multiplicar seus ganhos, seja com o mercado subindo ou caindo. Mais especificamente, nós vamos falar de timing de mercado e como é possível multiplicar ganhos com o mercado em alta ou baixa, na subida ou na descida. Eu vou revelar a fundo a técnica que eu uso há anos e o que faz com que eu ganhe mais, independentemente de como estiver o mercado. Algo que você vai poder aplicar agora, imediatamente. E você não vai fazer isso sozinho.
Eu vou te mostrar o caminho, eu vou te pegar na mão e a gente vai junto. Assim como eu fiz com a Bárbara, com o Jean e com tantos outros servidores. Inclusive, deixa eu falar uma coisa para você. Para parabenizar você que chegou até aqui nessa aula, eu quero te entregar um presente pelo seu comprometimento. É um e-book com um quiz, com perguntas e respostas que vai te ajudar a descobrir seu perfil de investidor, se ele é conservador, moderado ou agressivo. E eu já te adianto, não tem certo ou errado. Não é nem o agressivo necessariamente ganha mais dinheiro que o conservador, não é isso. O segredo não é ser agressivo ou conservador, é adequar a estratégia ao seu perfil. Mesmo que você já saiba o seu perfil de investidor, eu te garanto, vale a pena baixar o e-book, porque nele eu também mostro os tipos de investimentos ideais para cada perfil e como os gerentes e os agentes autônomos de investimentos enganam cada um desses perfis com investimentos ruins. Eu vou mandar esses e todos os outros materiais lá no grupo de WhatsApp oficial do nosso evento. Por isso, você precisa de permanecer lá no nosso WhatsApp oficial até o final. E antes de finalizar essa aula, eu tenho algo a te fazer e a te dizer. Eu quero te parabenizar. A maioria desiste, distrai, vai fazer outra coisa. Você não, você ficou aqui. Isso diz muito sobre quem é você. E eu te prometo realmente, se você continuar comigo nessa semana, sua relação com o dinheiro nunca mais será a mesma. Por isso mesmo, eu preciso que você preste atenção, muita atenção nos próximos passos aqui na semana dos R$10.000 de renda extra para servidores, para você não perder nada. Primeiro de tudo, eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa de receber esse conteúdo. No mínimo seu cônjuge, para estar em sintonia com você. Mas e os outros colegas? Será que eles não precisam também ouvir isso? Compartilha com ele. Não guarde essa informação só para você, não. Ela é fundamental para nós colegas servidores. Compartilhe com seu colega servidor. E depois de compartilhar, confere se você já está no grupo oficial do WhatsApp. Lembrando, é lá no grupo e o grupo tem esse nome que está aparecendo aqui na tela. E uma imagem parecida com essa para você não se perder e não se confundir. Se você ainda não está, aqui embaixo desse vídeo tem um botão para você entrar lá no grupo do WhatsApp. E na própria descrição do YouTube e na bio do Instagram também tem. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem no Instagram que eu vou te ajudar, tá legal? Importante, você precisa de ficar lá no nosso grupo até o final do nosso evento para receber todo o conteúdo que eu vou disponibilizar para vocês. Inclusive, o presente da aula de hoje. E claro, isso é o mais importante para mim. É o mais importante. Eu quero saber o que você achou dessa aula. Seja sincero, não tem problema. Ajudou você? Abriu seus olhos? Você não gostou? Gostei, adorei? Manda uma mensagem para mim. Aqui no YouTube, comentário do YouTube, no Instagram, no número dos administradores do WhatsApp. Eu vou fazer questão de responder as mensagens e qualquer comentário que você queira colocar aqui. Por fim, o mais importante, programa o despertador e se prepara, porque quarta-feira, 8 horas da manhã, será liberada a aula 2 com o tema A Técnica dos Investimentos para multiplicar ganhos com o mercado em alta ou em baixa. Você vai ganhar na subida e na descida também. Foi um prazer te ter aqui nessa aula. Isso só mostra o quanto você está comprometido em fazer mais de R$10.000 de renda passiva por mês, com total segurança e controle dos seus investimentos. Muito obrigado, gratidão, e nos vemos nas lives extras e nas próximas aulas da semana dos R$10.000 de renda extra para servidores. Deus abençoe cada um de vocês. Com muito amor, paz, saúde e prosperidade.